Os umidificadores têm a função de manter a umidade relativa do ar, que é recomendada de ser cerca de 60%. A baixa umidade do ar, os seres humanos estão propensos a alergias respiratórias, e essa é uma das funções do umidificador, prevenir essas alergias. Uma das coisas que causa, assim, para os humanos, a baixa umidade relativa do ar é o ar-condicionado, que muita gente tem nas casas, tal, e pode causar esse tipo de problema. Os umidificadores também são usados em turbinas para manter essa umidade relativa no nível correto, e eles costumam ser mais eficientes que certos truques, como em ambientes secos você colocar uma bacia d'água. Ele é mais eficiente porque ele vai evaporar a água mais rápido, então as partículas de água vão entrar em contato com o ar mais rapidamente. Há alguns tipos de umidificadores. O primeiro tipo é o umidificador por impulsor. Nesse tipo, tem um disco de rotação que vai lançar a água para um difusor em formato de pente. E esse difusor vai separar a água em partículas bem menores que vão se difundir no ar nessa maneira. A saída das partículas vai ter uma forma, então, se assemelhando a uma neblina. Agora eu vou falar sobre o umidificador ultrassônico, que é o mais comum encontrado por aí. A aparente nuvem que sai do bocal desse aparelho é na verdade gotículas de águas que são quebradas até virarem mini gotículas. Isso acontece através da vibração em alta frequência, no caso ultrassônica, de um diafragma de metal. Todo esse processo é muito similar a um alto-falante. Embora ele seja o mais silencioso e o mais comum encontrado por aí, ele também gasta muito pouca energia e ele apresenta dois defeitos. Um deles é a transmissão de bactérias que estiverem dentro dele na água, e também ocorre a liberação dos minerais da água que ficam parecendo sujeiras no ar. Contudo, já existem aparelhos que tentam mitigar esses dois problemas desse tipo de umidificador. Então, os outros dois tipos de umidificador é o umidificador a vapor, que é o tradicional. Só que esse umidificador a vapor tem dois tipos diferentes. Tem o a vapor tradicional, que é basicamente esquentar a água, e essas gotículas de água, com o calor, elas passam de líquido para ser gotículas, e por meio da aspersão elas passam para o ambiente, fazendo com que fique mais úmido. E o umidificador por sistema de pavio seria a mesma teoria, só que você coloca como se fosse um pedaço de tecido na água. Esse tecido, por meio da capilaridade, ele absorve as gotículas, e você coloca um ventilador nesse tecido que vai fazer com que elas se dispersem mais fácil no ambiente, e com o mesmo princípio da vaporização, o que vai fazer a umidade aumentar. A umidificação por vapor é basicamente a diferença de concentração entre um recipiente com água e o ar, no caso. E o que muda é o jeito com que esse vapor vai passar para a água. E, inclusive, agora a gente vai fazer um modelo que seria o umidificador por sistema de pavio, que é mais prático do que o a vapor tradicional, porque aumenta a eficiência. Nós escolhemos o umidificador como objeto de estudo porque nele ocorrem vários fenômenos de transporte estudados em sala de aula. Um deles é a conservação da massa, que se dá nessas três equações: a conservação, a transferência e o balanço de massa. Conservação de massa, a gente estuda também a conservação de entalpia no umidificador, porque ele tem vários processos. E aí a gente pode analisar a conservação de entalpia pela equação de conservação de entalpia do ar, conservação de entalpia do líquido
e a conservação geral, que inclui as duas e dá para analisar tudo. Aí podemos analisar também a transferência de calor, que pode ser analisada pela equação da transferência de calor do líquido e a transferência de calor do gás. Então, a partir de agora, a nossa análise passa a ser focada na gotícula d'água e nas forças que nela atuam, ao invés, como anteriormente, estávamos num sistema com entradas e saídas. Agora a gente analisa o número de Reynolds, que para cada faixa deste número vai ter um diferente coeficiente de atrito. Achado o coeficiente de atrito, a gente se preocupa em achar a velocidade com que sai a gotícula do aparelho. E a gente utiliza essa fórmula, onde a gente aplica a massa da gotícula, que é a incógnita que a gente quer, a velocidade. Nós temos a força gravitacional, nós temos a força de empuxo, e aqui o Reynolds nos daria o coeficiente de atrito, e essa seria a força de atrito que seria proveniente dele. Posteriormente, também é interessante analisar a transferência de massa pelo número de Schmidt e a transferência de calor pelo número de Prandtl. Como eu tinha mostrado, o SH depende do número de Schmidt e o nu depende do número de Prandtl. Mas como é que a gente vai chegar nesses termos? A gente sabe que, segundo Hans e Marshall, o C da equação é igual a 0,6, o x igual a 0,5 e o y igual a 0,5. E o Schmidt ele pode ser dado por μg sobre ρg dAB e o Prandtl como CPg μg sobre lambda-g. Assim a gente conclui a parte da evaporação do sistema, que consequentemente é o que vai causar a maior umidade relativa do ar, e assim vai vai aumentar a umidade no ar. Tendo concluído essa parte teórica do sistema, a gente vai agora entender um pouco mais na prática como é que funciona o umidificador. Como a gente falou anteriormente do sistema de umidificador por pavio, ele é um umidificador padrão, só que a gente coloca um pano dentro, que esse pano, pela capilaridade, vai atrair as gotículas de água, e um ventilador direcionado nesse pano faz com que essas gotículas se dispersem no ar. A gente vai tentar reproduzir um caseiro com os instrumentos que a gente mostrou antes. A caixa a gente recortou no que estava pintado. Sim, e agora a gente tem que colocar os panos aqui nos buracos, dessa maneira. Coloca uma parte em cada buraco, de forma que eles fiquem assim. O importante é eles terem 2 vezes o comprimento da sua caixa, porque ele vai ter que subir e descer conforme tá aqui, ó. Ele vai ter que subir e descer.
Encostando na água. O importante é que ele encoste na água, então ele tem que ter esse comprimento, não importa se tiver um pouquinho a mais. E lembrando que o que faz os panos serem vantajosos na hora do umidificador é que eles aumentam a superfície de contato. E isso ajuda na evaporação. Do que simplesmente essa bacia aqui com bastante água. Então, agora eles estão todos ali mais ou menos na mesma... Tem que ajeitar aqui pra ficar todo mundo com o mesmo comprimento. Acho que tá certo. Tampa. Não, tampa ainda não, né? Vamos colocar água. Acho que dá pra colocar pelo buraco. Essa caixa tem 4 litros, mas a gente não precisa colocar... Não precisa encher tudo. Acho que tá mais ou menos na metade. 2 litros e alguma coisa. E aí a gente tem aqui a fonte, que é o carregador comum, que a gente liga, e com o fio desencapado a gente vai ligar o ventiladorzinho, que é um cooler normal de computador. Ele não tá ligando, então tá com o polo trocado. Com o polo trocado, a gente tem que... Agora tá certo. Agora, uma vez ele ligado, a gente encaixa no buraco da caixa. O importante é que o buraco seja menor que o seu cooler, que o seu ventilador. Pra que ele não caia. O ventilador caindo. Ajuda aqui. Acho que invertou de novo lá. E aí temos o nosso umidificador. O vento vai empurrando os panos que vão fazendo a umidade vir pra cá. E temos o nosso umidificador caseiro. Sim, o importante é que o ventilador vai fazer com que a água evapore mais rápido, então ela acaba entrando em contato com o ar mais rapidamente do que ocorreria se esse sistema não estivesse funcionando. E aí você pode ver aqui que a água está mexendo por causa do vento.